Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula e a nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 232, sobre as relações entre a cidade e o campo. Nós já vimos na aula anterior um pouco sobre as indústrias, as transformações e atividades em destaques na cidade. Mas e o espaço rural? Como que ele se relaciona com a cidade? E nós vamos ver um pouquinho sobre essa relação nesse capítulo, onde nós vamos verificar as relações de trocas entre os dois espaços geográficos que possuem características tão distintas, tão diferentes. O espaço rural é compreendido como a região onde ainda não ocorreu urbanização. O campo, além de um lugar de vivência, é destinado à realização de atividades como a agricultura, a pecuária, o extrativismo e também a conservação ambiental. E é nos espaços rurais que ocorre a produção da maior parte dos alimentos que consumimos diariamente. As cidades, por sua vez, são áreas densamente povoadas, ou seja, áreas onde muitas pessoas vivem muito próximas umas das outras. Caracterizam-se pela presença de áreas urbanizadas, onde encontramos áreas residenciais, comerciais e industriais. E é justamente nas áreas industriais que encontramos as indústrias alimentícias, onde ocorre o beneficiamento dos alimentos produzidos nos espaços rurais. Há alguns anos atrás, os limites entre o campo e a cidade eram considerados bem visíveis. No entanto, atualmente, essa afirmação não pode mais ser considerada verdadeira. E isso acontece porque, com o passar do tempo e com o surgimento de novas técnicas de produção no campo e na cidade, passou a ocorrer uma maior interação entre esses dois espaços. Atualmente, é comum observarmos a presença de indústrias nos espaços rurais e trabalhadores residentes nos espaços rurais trabalhando nas cidades. Ou seja, trabalhadores que moram na zona rural trabalhando na cidade. Dentre os alimentos que consumimos diariamente, alguns deles são processados, ou seja, passaram por processos de beneficiamento industrial, enquanto outros são o que nós chamamos de in natura. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente das plantas ou animais sem sofrer alterações. Os alimentos in natura podem passar por processo de limpeza e remoção de partes que não são comestíveis. Além dos alimentos in natura e processados, existem ainda os alimentos ultraprocessados, que são aqueles produtos que já compramos prontos para o consumo, necessitando apenas de misturar em água, aquecer ou não. Vamos observar a imagem de alguns exemplos abaixo. Um abacaxi, ele é um alimento in natura. O abacaxi enlatado, ele é um alimento processado. Já o suco, aquele de pozinho do abacaxi, ele é um alimento ultraprocessado. Um outro exemplo que nós temos aí, a espiga de milho, ela é um alimento in natura. O milho em conserva, ele é um alimento processado. Agora, aquele salgadinho de milho que a gente come, fandango, cheetos, que são tudo salgadinho de milho, eles são alimentos ultraprocessados. A cadeia produtiva, ela consiste em um conjunto de etapas onde diversos insumos passam por algum tipo de transformação até se constituírem um produto final. Refere-se a um ciclo constante de modificação da matéria-prima
com a finalidade de obter lucro com a sua comercialização. Vamos observar esse esquema que nós temos aí de uma cadeia produtiva, onde existe a presença tanto dos meios de produção quanto de seus mercados. Produtores de insumo, mercado, produtores rurais, que são mercado para a agroindústria, que são mercado para os distribuidores, que são mercado para os consumidores finais. Os produtores de insumo normalmente encontram-se localizados nos espaços urbanos e comercializam adubos, rações, fertilizantes para os produtores rurais. Por isso, os produtores de insumo são mercado para os produtores rurais, que, por sua vez, realizam a produção de vários tipos de plantas e a criação de animais que são comercializados para a agroindústria. Por isso, os produtores rurais são mercados para a agroindústria. Que, por sua vez, beneficiam estes alimentos e os revende para os distribuidores. E os distribuidores são mercado para os consumidores finais. Vamos observar em um exemplo a cadeia produtiva do leite. Na cadeia produtiva do leite, podemos perceber uma forte relação entre os espaços urbanos e rurais. O produtor rural realiza a produção do leite, que é transportado para as indústrias, localizadas em sua grande maioria próximas às cidades. Após o beneficiamento, o leite é embalado e segue para o mercado consumidor. Este alimento é consumido diariamente por milhões de pessoas em nosso país, sendo um típico exemplo da profunda ligação existente entre o campo e a cidade. Atualmente, a cadeia produtiva da carne inicia-se nos centros urbanos, onde são realizados estudos para melhorar geneticamente a produção e o aproveitamento dos animais. Depois, os animais são criados no campo para depois seguir para as agroindústrias, sendo que estas podem estar localizadas tanto nas cidades quanto no campo. Por fim, a comercialização e o consumo são realizados predominantemente nas cidades. No campo, os pequenos produtores rurais costumam criar e abater os animais que farão parte de sua alimentação apenas. Podemos perceber, então, que até chegar à mesa, seja no campo ou na cidade, as técnicas de produção e comercialização vêm passando por grandes mudanças. A ciência, ela vem apoiando esta evolução através de pesquisas e melhoramento genético. E essas pesquisas são realizadas predominantemente em universidades e em centros de pesquisa. Outra forma de trabalho exercida no campo, que está diretamente relacionada com a cidade, é o extrativismo. Trata-se da atividade que coleta recursos diariamente da natureza. O extrativismo retira da natureza alimentos e matérias-primas, porém sem cultivo de plantação ou a criação de animais. Podemos classificar o extrativismo em pequeno extrativismo, que é aquele realizado pelas comunidades tradicionais, povos da floresta e das águas, que extrai apenas o suficiente para a subsistência do grupo, e o extrativismo em larga escala, que é realizada por corporações e empresas que extraem matéria-prima em grande quantidade para vender e lucrar. O extrativismo vegetal é a coleta de sementes, folhas, frutos, madeiras e outros produtos de origem vegetal. Um exemplo de pequeno extrativismo vegetal são as quebradeiras de coco babaçu, uma população tradicional que extrai o babaçu para a produção de alimentos e uma série de outros produtos como óleo e farinha. Um exemplo de extrativismo em larga escala é a extração de madeira para a indústria moveleira. Por isso que o extrativismo ele não tem cultivo e nem criação, tá? A pessoa não cultivou aquela madeira para extrair, ela simplesmente nasceu e ele foi lá e extraiu a madeira.
Já o extrativismo animal, a caça e a pesca, né, que são exemplos de extrativismo animal, a caça é proibida em alguns lugares, mas ainda é realizada em outros. Já a pesca é amplamente praticada no Brasil. E podemos diferenciar o extrativismo animal em pequena escala e o de grande escala quando comparamos a pesca artesanal com a pesca industrial. E está aí um exemplo de extrativismo animal, que é onde você vai lá e pesca, onde você vai lá e caça um animal que já existe, que já está na natureza. Você não criou aqueles animais. Então, essa é a diferença da criação para o extrativismo. Você extrai o que já está na natureza. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer a leitura do capítulo para que vocês possam fazer os exercícios da página 238, 239 e 240. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.